Você já parou para pensar porque só 1% da população realmente chega ao topo? A maioria acredita que o segredo está na inteligência, na sorte ou nos contatos certos, mas a verdade é outra e pode mudar completamente a sua vida. O que separa os que vencem dos que ficam estagnados é a forma como eles pensam. E mais do que isso, o quanto conseguem parar de pensar demais e agir com clareza. Hoje você vai entender como o 1% da elite mental usa 6 princípios simples para tomar decisões rápidas, pensar com leveza e criar resultados extraordinários. E no final desse vídeo eu vou te mostrar um teste mental que vai mostrar se você está realmente pronto para pensar como 1% ou se ainda é refém da dúvida e do excesso de análise. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe este vídeo com algum amigo que precise ouvir isso e não deixa de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Bom, agora vamos direto ao que interessa, porque este vídeo é praticamente uma aula sobre como treinar a sua mente para agir com poder e propósito. Vamos lá! O primeiro segredo que você vai aprender é pensar menos em ou e mais em e. Você já vai entender o que eu quero dizer. A maioria das pessoas vive aprisionada em uma forma limitada de pensar, que é o pensamento binário. Elas acreditam que tudo precisa se encaixar em apenas 2 opções, certo ou errado, sucesso ou fracasso, vitória ou derrota. Mas a vida real não funciona desse jeito. Ela é cheia de tons intermediários, não é preto e branco, tem mais cinza do que preto e branco. Cheia de contradições, de momentos em que 2 verdades coexistem ao mesmo tempo. E é exatamente aí que 1% da elite mental se diferencia. Enquanto a maioria trava diante de dúvidas, tentando escolher entre ou isso ou aquilo, 1% pensa no e. Eles entendem que é possível sentir medo e agir com coragem, que um plano pode ser difícil e ainda assim funcionar, que um erro pode trazer dor, mas também pode trazer aprendizado. Essa simples mudança de mentalidade, substituir o ou pelo e, abre um novo nível de clareza e maturidade emocional. O pensamento simultâneo é o oposto da mentalidade do tudo ou nada, do binário. Quem pensa em e entende que o progresso não é linear, que o sucesso não exige perfeição e que o caos pode sim coexistir com o crescimento. Esse tipo de pensamento traz flexibilidade, inteligência emocional e calma diante das incertezas da vida. É assim que o 1% consegue manter a cabeça fria quando todos estão entrando em pânico. Eles não precisam que tudo esteja perfeito para agir. Eles agem apesar das imperfeições, apesar dos problemas. Enquanto a maioria espera o momento ideal, 1% avança, ajusta o percurso e cresce no processo. Esse é o primeiro segredo da elite mental. Parar de dividir o mundo entre extremos e começar a enxergar as possibilidades entre esses extremos. Porque o verdadeiro poder está em aceitar a complexidade e continuar evoluindo mesmo dentro dela. Agora, você vai entender o que é o pensamento invertido e como ele te ajuda a vencer, evitando o fracasso. Vamos lá! Enquanto a maioria das pessoas vive obcecada pela pergunta como eu vou ter sucesso, 1% faz algo completamente diferente. Eles invertem o pensamento. Ao invés de buscar o segredo do sucesso, não que eles não busquem, mas eles também se perguntam o que me faria fracassar. Essa é a base do pensamento invertido, que é uma das ferramentas mentais mais poderosas que existem. Porque ao identificar e eliminar os erros que arruinariam seus resultados, os seus planos, você naturalmente cria o caminho para vencer. O fracasso raramente vem de um grande desastre. Ele nasce de pequenos descuidos repetidos que poderiam ter sido previstos e evitados com clareza mental. Quer abrir um negócio? Ok, ao invés de pensarem apenas no lucro, se pergunte: o que garantiria que eu não viesse a falhar nesse meu novo negócio? As respostas são simples e reveladoras. Contratar pessoas erradas, gastar mais do que ganha, desistir na primeira dificuldade, ignorar o que o cliente realmente quer. Evite esses erros e o sucesso se torna uma consequência lógica e não mais uma aposta. Essa mentalidade serve para tudo.
Na saúde, 1% não procura a dieta perfeita, apenas evita os hábitos que destroem energia e foco. Nos relacionamentos, não buscam o par ideal, apenas se recusam a repetir os padrões que já deram errado no passado. Nas finanças, não tentam prever o mercado, apenas evitam dívidas e gastos burros. Enquanto a maioria tenta parecer genial, 1% se preocupa em não ser bobo, não ser tolo. Eles sabem que a verdadeira sabedoria não está em adivinhar o futuro, mas em eliminar os erros do presente. Essa simples mudança de mentalidade reduz riscos, traz clareza e cria uma vantagem absurda, porque vencer, na maioria das vezes, é apenas evitar com disciplina aquilo que derruba os outros. Bom, agora vamos falar sobre o peso invisível do apego, que é o custo de algo irrecuperável. Você também vai entender isso. Um dos maiores sabotadores mentais da vida financeira, profissional e emocional das pessoas é o custo de algo que é irrecuperável. É aquele impulso irracional de continuar insistindo em algo que já não faz mais sentido, apenas porque você já investiu demais naquilo, muito dinheiro ou muito tempo. Pense nisso. Quantas vezes você permaneceu em um emprego que te drenava, num projeto que não dava retorno, ou até em um relacionamento que só te desgastava, dizendo para si mesmo: mas eu já investi tanto tempo nisso. Esse pensamento é uma armadilha cruel. Esse pensamento te prende ao passado e rouba o seu futuro. 1% pensa diferente. Eles não se apegam ao que já foi gasto, protegem o que ainda podem construir. Eles entendem que tempo, energia e dinheiro gastos são aulas caras, não justificativas para continuar errando. Por isso, sempre se fazem uma pergunta importante: se eu não tivesse investido nada nisso, eu começaria de novo? Se a resposta for não, o caminho é simples. Pare agora o que você está fazendo. Mudar de direção não é fraqueza, é estratégia. É ter a coragem de preservar o futuro, mesmo que isso signifique abandonar o seu passado. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo cortam rápido o que não funciona. Elas não ficam esperando para ver se melhora, para ver se vai dar certo. Elas reconhecem o erro, absorvem o aprendizado e seguem com mais leveza e foco. Enquanto a maioria perde anos tentando salvar o que já morreu, um emprego, um negócio ou um relacionamento, 1% cria espaço para o novo. Eles sabem que o apego custa caro e a liberdade é o lucro mais alto que existe. Desistir do que não te leva a lugar algum não é perder, é simplesmente parar de cavar o buraco errado. Bom, agora vamos ver a importância do foco cirúrgico. Você precisa identificar o gargalo que está te segurando. Um dos maiores erros das pessoas é tentar consertar tudo ao mesmo tempo. Você já deve ter tentado fazer isso. Querem mudar o corpo, aumentar a renda, melhorar o relacionamento, aprender uma nova habilidade e acabam fazendo o quê? Se dividindo tanto que não evoluem direito em nada. A energia se fragmenta, o progresso se dilui e a sensação de estagnação cresce. 1%, por outro lado, pensa como um cirurgião. Eles buscam o ponto exato que trava todo o sistema, que é o gargalo. Eles não perguntam o que mais eu posso fazer. A pergunta para eles é outra, é o que está realmente me impedindo de avançar. Ou qual é o ponto fraco que, se eu resolver, desbloqueia todo o resto? Porque o segredo não está em fazer mais coisas, e sim em fazer a coisa certa. Em um negócio, o gargalo pode ser, por exemplo, a falta de um processo de vendas eficiente, um funcionário melhor naquela posição. Na vida financeira pode ser o descontrole nos gastos. Na saúde, talvez o problema não seja a falta de treino, mas a falta de sono, que é mais importante. Na produtividade não é falta de tempo, é excesso de distrações. 1% entende que tentar melhorar tudo é o mesmo que tentar correr com freio de mão puxado. Enquanto você está ocupado mexendo em cada detalhe, o verdadeiro bloqueio continua lá, drenando a sua energia e impedindo qualquer avanço real. Mas quando você identifica e resolve o gargalo central, algo mágico acaba acontecendo. O progresso acelera naturalmente, o esforço parece render mais e tudo começa a fluir melhor. É o poder do foco inteligente, o princípio que separa os ocupados dos produtivos. No fim, o sucesso não vem de fazer 1000 coisas, vem de eliminar o único obstáculo que estava te impedindo de crescer. Agora,
Vamos lá, você vai entender a importância do domínio emocional para conseguir tomar decisões sem pressa e sem pânico, principalmente. O verdadeiro poder do 1% não está em pensar mais rápido, está em pensar com clareza, mesmo quando tudo está desabando em volta. Eles sabem que emoção alta é igual a clareza baixa. Raiva, medo, ansiedade, empolgação, todas essas emoções distorcem a nossa percepção e fazem com que você enxergue o problema por um ângulo emocional e não racional. Por isso, 1% segue uma regra importante. Se estiver tomado por algum tipo de emoção, não é hora para decidir nada. Eles entendem que quando o coração acelera, o cérebro erra e que as decisões tomadas no calor do momento quase sempre saem caras, financeiramente, emocionalmente ou nas relações. Enquanto a maioria reage por impulso, movida pelo medo de perder, pelo desejo de provar algo ou pela ânsia de resolver rápido, 1% faz o oposto. Respira, espera e observa. Eles deixam a poeira baixar, sabem que a emoção é passageira, mas que as consequências são permanentes. A pressa, na verdade, é o disfarce do medo, e o medo é o maior inimigo da sabedoria. Pense em quantas vezes você tomou uma decisão precipitada, comprou algo desnecessário, falou o que não devia, aceitou um acordo ruim e se arrependeu depois. Agora, imagine quantos erros teria evitado se apenas tivesse esperado 24 horas para pensar. 1% entende que autocontrole é poder silencioso. Eles não precisam reagir a tudo, porque quem reage a tudo é escravo das circunstâncias. Eles escolhem responder e essa diferença muda tudo. Enquanto a maioria das pessoas vive no modo sobrevivência, o 1% age em modo de estratégia. Eles sabem que decisões sábias não nascem da pressa, mas da serenidade. E é por isso que quando os outros perdem o controle, esse 1% é que assume o comando. Bom, agora vamos ver porque o pensamento de longo prazo é vital. O último princípio que eu vou falar aqui é o mais simples de entender, mas é o mais difícil de aplicar, que é pensar no longo prazo. Por quê? Porque enquanto a maioria das pessoas vive em busca de resultados imediatos, corpo perfeito em 30 dias, o sucesso em 3 meses, o negócio que dá lucro em 1 semana, o 1% joga um jogo completamente diferente, o jogo do tempo. Eles não pensam em dias ou semanas, eles pensam em anos, muitas vezes em décadas, ciclos de evolução. Enquanto o mundo corre, eles constroem. E é por isso que, quando os outros estão cansados, eles estão apenas começando a colher os frutos. A mente comum desiste no primeiro sinal de lentidão. Quando o progresso parece pequeno, ela muda de rota, busca algo novo, reinicia o ciclo e nunca chega a lugar algum. Já o 1% entende que crescimento real é como juros compostos, invisível no começo e exponencial no final. Eles seguem uma regra que define o sucesso duradouro. O plano continua até que os dados provem que ele não funciona. Ou não são as emoções que vão fazer você parar, são os dados. Isso significa que eles não tomam decisões baseadas em tédio, ansiedade ou medo. Não abandonam o que está dando certo só porque ficou difícil ou monótono. Eles entendem que o tédio é parte do processo. A paciência é a arma mais poderosa de quem realmente vence. O que importa não é trabalhar mais forte, é ficar no jogo por mais tempo. E quem permanece, inevitavelmente ultrapassa quem desiste. O 1% não busca velocidade, entenda isso, eles buscam consistência. Eles sabem que enquanto o mundo corre atrás de resultados rápidos, o tempo trabalha a favor de quem sabe esperar e continuar construindo. Esse é o verdadeiro segredo do sucesso duradouro. Agora, você vai fazer um teste simples que vai mostrar se você pensa como 1% ou como todo o resto. Agora vem a parte prática, o teste que separa quem apenas entende esses conceitos de quem realmente aplica esses conceitos. Eu quero o seguinte, esse teste funciona assim: durante os próximos 7 dias, faça esse experimento simples, mas é extremamente importante. Observe o seu próprio pensamento, não precisa mudar nada ainda, apenas perceba. Toda vez que se pegar pensando demais, travado, ansioso ou em dúvida, pare e faça essas perguntas. Pergunta número 1 é: estou tentando acertar demais ou apenas evitar o fracasso?
1% entende que não existe decisão perfeita, apenas aprendizado rápido. Pensar demais é a armadilha dos que têm medo de errar, e o medo paralisa mais do que o erro. A segunda pergunta é: estou reagindo com emoção ou estou decidindo com clareza? Olha, raiva, medo e ansiedade são os maiores inimigos da lucidez. Quem pensa como a elite aprende a respirar, se acalmar e agir com base em dados, não em impulsos. E vamos lá, pergunta número 3 é: estou preso ao passado ou livre para recomeçar? Apego é peso morto, 1% protege o futuro, não o ego. Cada dia uma nova chance de ajustar a rota sem culpa. A pergunta número 4 é: qual é o verdadeiro gargalo que está me travando agora? Quase sempre o problema não é falta de esforço, mas de foco. Descubra o ponto que bloqueia todo o resto e direcione sua energia ali. E a pergunta número 5 é: se eu começasse do zero hoje, eu continuaria nesse caminho? Essa é brutal e libertadora. Se a resposta for não, é hora de corrigir o curso. Essas perguntas funcionam como um scanner mental. Elas limpam o ruído, reduzem o excesso de pensamento e te colocam no modo de alta performance mental. É assim que o 1% pensa, age e vence, com menos drama e mais foco na direção para onde eles querem ir. Bom, depois de tudo que você ouviu, mais importante é que você entenda que o 1% não é formado por gênios, formado por pessoas comuns que decidiram agir mais e pensar melhor. Eles não buscam controle absoluto, buscam direção, não esperam motivação, buscam consistência. E quando todos hesitam, são eles que estão agindo. Eles entenderam que o sucesso não nasce de pensamentos perfeitos, mas de ações consistentes e com muita clareza mental. Eles não buscam atalhos, constroem fundamentos. E quando o mundo dorme, eles seguem calados, pensando menos e conquistando mais. Bom, e se este vídeo te fez enxergar a vida de um outro jeito, aproveita, já deixa aqui o seu like, clique no sininho para receber os próximos conteúdos, compartilhe esse vídeo com algum amigo ou amiga que pensa demais e precisa destravar, e claro, se inscreva aqui no meu canal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!